vocês quase todos, com certeza, foram signatários, vai ser entregue amanhã. Logo que puderem fechar aí essa porta ou encostarem, seria fantástico. Está aqui a vir um frio. Estás a ouvir, Nené? Nené? Se puderem encostar essa porta, ou então encostar a outra, fazer qualquer coisa vestido. É verdade, a petição vai ser entregue amanhã. Nós gostaríamos de ter tido mais tempo, de ter eventualmente tido mais gente. De qualquer maneira, a petição chegou está a chegar às 8.000 assinaturas, que para uma causa cultural é imenso, que não chega, evidentemente, se fosse para salvar um pitbull que tinha morto uma criança aventada, isso tínhamos facilmente 74.000, 50.000, mas nós somos mais fracos de dentes. Não somos capazes de matar ninguém à dentada. E então temos 8.000 assinaturas. Mas 8.000 assinaturas significa que podemos pedir 2 vezes para ser ouvidos no Parlamento, em sessão aberta. O que, porque são 4.000 o número de assinaturas que podem provocar ou permitir uma sessão de discussão aberta no Parlamento. Portanto, é bastante, estamos muito contentes. Nessa petição, nós próprios dissemos aquilo que sentíamos, e vocês, estou convencida, que leram. Muitas pessoas, subscritores, deram a sua opinião sobre a barraca e deu-nos bastante alegria e compensação, muitas coisas que foram ditas sobre esta ideia de extinguir a barraca. Eu quero-vos dizer, porque fui muitas vezes interpelada na rua, pelos jornais, o que é isto de extinguir a barraca. É evidente que o Ministério da Cultura, a Secretaria de Estado da Cultura, não tem aparentemente poder para extinguir coisa nenhuma, porque não há uma censura. Portanto, não extinguir é uma palavra muito forte e o que é isso de extinguir? No nosso caso, a palavra extinguir surge porque para nós extinguir um criador, seja ele do que área for, é impedi-lo de criar. E neste momento a barraca está com muita dificuldade de criar. Ou seja, tem que dar demasiados passos, fazer demasiado esforço para que lhe reste alguma da frescura que é indispensável à criação teatral. Quando nós chegamos a um palco com a sensação que trazemos uma carga às costas tão pesada que a temos que alijar ali, muito pouco temos a fazer no cima do palco. Temos que ter alguma frescura, temos que ter alguma leveza, temos que ter algumas condições para trabalhar. Infelizmente, o apoio que foi dado pelo Ministério da Cultura, e falo sempre do Ministério da Cultura e da Secretaria de Estado da Cultura, à Companhia de Teatro Barraca, neste momento e para o ano 2014, dá-nos estritamente para pagar a luz, o escritório e a limpeza. Mas isto não se pode, não é apoio que se dê a uma companhia. É claro que a limpeza é essencial, nós não podemos abrir a porta ao público sem a limpeza. Não podemos abrir a porta ao público sem um escritório que atenda aos telefonemas e que vá fazendo o seu trabalho. Não podemos abrir uma porta sem luz. Essencial. Simplesmente, nós não temos condições, porque não fizemos os nossos projetos imediatamente depois ou imediatamente antes do 25 de Abril, não os fizemos dessa maneira. Nós fizemos os nossos projetos com bilhetes muito baratos para chegar a toda a gente na garantia de que havia uma Constituição que dizia que a cultura era apoiada. E ao ser apoiada a cultura, éramos apoiados nós, na nossa possibilidade de fazer,
e era também, de alguma maneira, apoiado o público, que podia vir ao teatro a preços que toda a gente podia pagar. Era esse o nosso interesse, é esse o nosso projeto. Ora, neste momento, nós, se fizermos as contas a uma sessão da Barraca, com 160 lugares, cheia, muito dificilmente conseguimos pagar metade dessa mesma sessão. Portanto, estando vocês aqui, de peito aberto, a pagarem o vosso bilhete, e não se fala nos encontros imaginários, porque os encontros imaginários é um doce, é uma cereja em cima do bolo, é uma coisa completamente diferente. Mas estou a falar numa sessão de teatro, com cenário, com guarda-roupa, com meia dúzia de atores em cena, enfim, que recebam o seu ordenado, e 3 técnicos a funcionar. Não? Esta sala cheia, com um bilhete normal, não consegue pagar. Porque estes projetos foram todos pensados para serem apoiados. Porque fazia parte da Constituição de haver um apoio institucional. Ora, neste momento, a Barraca, praticamente, esse apoio ficou congelado. E isso faz com que o quê? Porque é que se fala em extinção? Fala-se em extinção porque, de facto, nós estamos numa circunstância em que não podemos convidar um cenógrafo, não podemos convidar um compositor, não podemos convidar uma outra pessoa, um outro artista, um ator de fora. Nada disso é possível com a vida económica que temos. É muito difícil pensar um novo espetáculo. É muito difícil imaginar-nos a pagar direitos de autor. Tudo é para ficar a dever. Para mudar. Ora, não se pode viver assim. Portanto, isto é uma ordem de extinção. Tem que ser assim entendido e não pode mesmo ser entendido de outra maneira. Nós podemos aguentar um ano desta maneira, a chatear as pessoas, a fazer formas de angariação de fundos, mas essa não é a vida que nós projetamos, que nós queremos ter, que nós temos direito a ter, com 37 anos de trabalho. Não é essa a vida que nós queremos ter. E nesse sentido surge, portanto, esta petição que vocês conhecem e que tem hoje aqui, que está à vossa disposição se a quiserem filiar, e que tem hoje aqui o seu fecho com as tais 8.000 pessoas, não chegam a 8.000, são 7.898. Se calhar a esta hora já são mais um bocadinho, ela vai estar à meia-noite e, portanto, amanhã será entregue nas mãos do Secretário de Estado, será entregue na Assembleia da República e depois irá às mãos de outras pessoas naturalmente. Portanto, está explicado porque é que a palavra extinção, que tanto afligiu tanta gente e que tanta preocupação trouxe a tantos amigos. Extinção é acabar, extinção é ir acabar. Extinção é acabar quando a gente não resistir mais, não tiver mais coragem para continuar assim. Entretanto, a Barraca, apesar deste ano todo terrível, em que teve, de facto, um apoio mínimo, como eu disse, nós conseguimos fazer 60 espetáculos no Ninho de Chavó, ir 2 vezes ao Brasil, fazer o Santo António, fazer 20 e tal encontros imaginários, fazer o Lavadouro, que foi um espetáculo que começou e que ao fim de 15 dias estava apinhado de público ali no Lavadouro das Francesinhas, e conseguimos fazer o Garcia Dorta, que foi a convite do Ministério da Fundação Gulbenkian. E agora, pegando no Garcia Dorta, vocês podem dizer-nos porque é que nós pensamos que a Direção-Geral das Artes tem contra nós uma posição
negativa e persecutória. E nós pensamos que sim, tem. Em primeiro lugar, porque nós temos várias vezes cruzado com o atual Diretor-Geral das Artes e estivemos sempre em desacordo com ele. Sempre. Em todos os momentos e em todas as coisas que ele diz como propostas suas, nós tivemos que rebater e que dizer que para nós não era assim. O seu primeiro projeto é, quando Portugal tinha acabado de se encher de compromissos, também com a Europa, com as autarquias, com o próprio Poder Central, porque recuperou 70 e tal teatros espalhados pelo país, numa obra extraordinária de recuperação de velhos cineteatros, de velhos centros culturais, e ter equipado o país de uma maneira extraordinária, ele entrou para a Secretaria de Estado da Cultura e disse a primeira coisa, disse, estas itinerâncias têm que acabar, porque Portugal é um país pobre, tem que privilegiar as suas zonas de excelência, mas não pode estar a pensar que vai cobrir o país todo e tal. Nós tivemos que lhe dizer que não estava. Havia um programa na altura que se chamava Território Artes, que geria com as autarquias as idas das companhias e tal, e conseguia-se fazer coisas extraordinárias. Acabou com esse programa. Isto era apenas Diretor-Geral das Artes. Agora é Secretário de Estado. Tivemos várias vezes, cruzámos-nos várias vezes, e não é por embirrarmos uns com os outros, é porque temos realmente posições muito diferentes. A Barraca não existiria se não tivesse havido 25 de Abril, se não tivesse acabado a censura, se não tivesse havido a democracia em Portugal, nós não poderíamos fazer teatro nessas circunstâncias. Sim, contratados, e sim, mas o Hélder Costa nunca viria para Portugal fazer teatro se não tivesse havido uma revolução. Eu nunca assumiria a responsabilidade de dirigir uma companhia e fizemos porque as circunstâncias levaram-nos ao portanto, não queremos fazer teatro numa circunstância que seja a liquidação de todas as conquistas que nos levaram. Nós até aqui temos estado muito caladinhos, justamente por uma questão de pudor. Pudor porque olhamos à nossa volta e vemos os idosos, as crianças com escolas cada vez em piores condições, os alunos a precisarem de ensino especial e a não terem, os alunos a precisarem de estudo na escola e acompanhado e a não terem, os alunos a precisarem de pequenos almoços em condições e não terem, os doentes, e isso tudo aflige-nos tanto que nós pensamos com que cara é que nós vamos aqui exigir coisas para o teatro. Mas, de facto, há um momento que dá vontade de dizer, parem lá com isso. Parem lá com isso, porque as verbas estão separadas, porque as responsabilidades de vocês, como secretários da cultura, têm que ouvir o que as pessoas da cultura têm para vos dizer. Pronto. Feito isto, eu queria vos dizer que, apesar de tudo, a Barraca conta fazer um ano com reposições, principalmente reposições. Eu queria que o nosso... Está aqui um plano de trabalho para 2014, não sei se vê, começa com o Monumental Lar, em que estaremos 5 meses a fazer 4 espetáculos, em princípio, Deus queira que sim, a fazer 4 espetáculos por semana. Eu digo Deus queira que sim porque não são só os subsídios que baixam com a crise. Também baixa o público, também baixam os alunos deixam de poder vir, as caminhonetas não existem, pronto. Essa catadupa de novas situações levam-nos a dizer, o ano passado foi assim, há 2 anos foi assim, há 7 anos que é assim. Este ano não sabemos. Portanto, são espetáculos feitos de manhã, para escolas secundárias.
Felizmente ao ar, em princípio, é de janeiro a maio. Vamos ver o que acontece. Eu não prometo nada. Depois o menino de sua avó serão 4 meses, de agora do fim de janeiro até abril. Estes espetáculos são feitos com pessoas que já os fazem, não precisam de ensaios, já os fazem. O Adérito e eu acabámos de fazer o menino de sua avó há meia dúzia de dias e o Felizmente ao Lar é feito por um mesmo elenco há 7 anos. Portanto, para aqui não há ensaios. Depois, temos estas aventuras maravilhosas de Salta-Cozinhas, que serão feitas nos meses de férias, Carnaval e Páscoa, já foram feitas nas festas de Natal. É o Romance da Raposa, da Colina Ribeiro, que, como vocês sabem, pertence ao Ler Mais, ao projeto da Comissão de Leitura, e a Barraca fez uma adaptação muito gira. Depois temos aqui uma peça, que é uma peça um pouco estranha, que é uma peça proposta por João Dávila, que nós teremos, e isto é um exemplo, para fazermos esta peça, teremos que andar atrás de algum hotel, um Sana qualquer, não sei quantos qualquer, que nos empreste um quarto. Um quarto para a gente pôr em cena. O cenário é um quarto de hotel. Mas fazer um quarto de hotel realista para fazer um espetáculo não deixa de ser complicado. De modo que a Barraca irá tentar pedir o patrocínio de um hotel que possa levar à cena a história do crime em Nova Iorque, a história gay, que é um tema que talvez não seja dos temas que nos interessem mais, mas que corresponde a uma sensibilidade, e nós temos de ter algum cuidado com isso. Há uma sensibilidade que, não sendo a nossa, é uma sensibilidade do público. É uma peça feita por João Dávila, que conta a história de uma paixão violenta que acaba num crime em Nova Iorque e, de alguma maneira, tem uma aproximação à história do Carlos Castro e do rapaz, do seu namorado. Esta peça irá sendo ensaiada, é uma peça de 2 atores, difícil, irá sendo ensaiada nos intervalos em que os atores estarão livres do resto do trabalho, e por isso tem todo este tempo de ensaio que parece excessivo, mas não é, porque há esta coisa. Depois há aqui uma história muito engraçada, que é de um autor novo, praticamente desconhecido, que conta, é um monólogo, e vai-nos contar a história de um homem desesperado com a situação atual. É uma peça completamente atual, de um homem que está a enlouquecer com a situação atual. Uma peça muito gira, que irá ser feita cada dia em seu sítio diferente. Aqui dentro da Barraca, mas um dia vai ser feita aqui, outro dia vai ser feita no bar, outro dia vai ser feita no jardim, outro dia vai ser feita na sala 2, porque exatamente aquilo que se quer contar é com a invisibilidade até do espaço. Cenário zero, praticamente, é o ator com as suas coisas, os seus trastes, as suas... Isto será a reposição do Santo António, que já foi feito este ano, portanto não terá cenário, não terá figurinos, já estão feitos. O lavador é a reposição do lavador, que já foi feito este ano. Como vocês veem, a dificuldade de criar um espetáculo novo existe. Depois temos ali uma coisa extraordinária. Este ano, eu vou deixar aqui estes senhores sentarem-se. Têm um lugar ali em cima, têm um lugar ali. Este ano
2014 faz 400 anos que foi escrita a peregrinação. E a Barraca, como vocês sabem, fez aquele espetáculo maravilhoso chamado Fundamentos, há muitos anos, em 1981, e com música encomendada ao Zeca Afonso, ao Fausto, ao Orlando Costa. Foi um espetáculo que nós... Foi talvez a nossa primeira zanga como Ministério da Cultura. Nós demorámos 8 meses a fazer aquele trabalho. Andávamos a fazer outras coisas, mas nunca mais estreávamos aquilo. E nunca mais estreávamos porquê? Porque tínhamos praticamente uma comédia musical, um espetáculo musical extraordinário para ensaiar, uma adaptação de uma peça que tinha, de um romance, de uma obra que tinha mil páginas, e tínhamos que reduzir isso a um espetáculo. Demorámos algum tempo. E andámos a fazer espetáculos do ano anterior enquanto o Fernão não estava lá. Foi a nossa primeira acrochagem como Ministério, mas bastante tempo. Depois saiu um espetáculo que foi premiado, viajou pelo mundo todo, foi lindíssimo, foi uma glória, e que de repente aparece-nos talvez a possibilidade. E como é que nos aparece essa possibilidade? Isto eu acho que é extraordinariamente. A Barraca teve uma inundação horrível, em que a maior parte dos nossos cenários, dos nossos adereços foram inundados, abastecidos, uma inundação de um cano de esgoto que se rompeu e acabou. Dessa inundação foi responsável uma entidade que se chama Gebalis. Gebalis. E gente, quando demos a notícia para o jornal, dissemos que a Gebalis tinha sido responsável por o tempo que aquilo ali ficou, não terem escorrido, não ter... E a Gebalis chamou-nos e disse-nos que nos queria ajudar a resolver aquele problema. Eu disse, não, eu não quero olhar para trás. Eu não quero olhar para as madeiras que apodreceram, nem para os... Eu quero pensar uma coisa. Se vocês nos pagarem, assim diretamente, da vossa mão para a mão do cenógrafo, todos os adereços que apodreceram aqui do Fernão Mendes, eu só quero olhar para a frente. E assim foi. Eles disseram, vamos pensar nisso. E eu penso que vai conseguir-se. Portanto, vai conseguir-se, uma coisa que para nós é impossível, a refazer aqueles elefantes, aqueles leões chineses, aquelas coisas todas extraordinárias que havia no Fernão, e nós podermos participar nas festas da cidade que vão ser sobre a peregrinação este ano. E sobre o finalmente. Portanto, se isto não é uma sorte, eu não sei o que é uma sorte, no meio desta desgraça toda. O mal é se eles ainda estão a pensar. Ainda estão a pensar. Atenção. Estão a pensar. Ainda não pensaram tudo. Eu estou-vos a dizer que eles ainda estão a pensar. Pronto. Então, nós vamos pensar também ainda em fazer este Fernão e vamos falar um bocadinho à frente sobre ele muito rapidamente. E o último espetáculo, que é a criação deste ano, a encenação do Helder, a participação de toda a gente. Vamos buscar atores que neste momento não estão na companhia todos os dias, mas que vão passar a estar aquele tempo. E vamos fazer um grande espetáculo sobre um tema muito atual. O tartufo. Eu olho à minha volta e vejo tantos tartufos. Não é aqui nesta sala, mas olho à minha volta. Amanhã vou ter com o secretário de Estado. Depois da manhã vou ter com não sei o quê. Depois não sei o quê. Ando a educar a voz a falar outra vez com estas pessoas. De maneira que acho que a peça vai ser de uma grande atualidade. Tenho a maior confiança que temos todos no Helder para ver estes textos assim a raio-x, ataque,
e transpô-los para cena, para aquilo que eles são hoje no nosso tempo. Portanto, tenho a certeza que vamos finalizar bem o ano. É aquele espetáculo, o único espetáculo em que nós vamos, de facto, investir na novidade, é neste capítulo. Talvez não seja uma peça muito desejada por determinados setores, mas a nós vai-nos dar algum prazer e ao nosso público, com certeza também. Vamos mudar aqui de assunto. Pronto, Fernão Mendes. Qual é o problema do Fernão Mendes? É que é muito caro. Vai ser muito caro. Não são só adereços. São 10 atores, são roupas, é um mapa que não sei se vocês se lembram. Podes começar a passar. É um mapa enorme que nunca mais acaba. Vai passar, depois já está com este mapa todo, que é um mapa que enrola que embrulha o espaço cénico. Este foi o grande espetáculo musical dos anos 80, grande, antes de haverem outros musicais cá. Teve críticas extraordinárias. E nós estivemos a estudar o orçamento. E é sobre isso que nós queremos falar. Nós gostaríamos que desta reunião se apurassem, se reunissem 3, 4, 5 pessoas que nos quisessem ajudar a estudar a maneira de fazer, como fazer para ser possível produzir novamente este espetáculo. Tirando lá as verbas que a gente espera, que isto aparentemente é quase nada, mas depois é muita coisa. Depois é de facto mesmo. Foi um espetáculo muito bem recebido, com muita ternura e muito amor da parte do público e exige muito tempo de ensaio. É que serão 8 atores, 8 rapazes e 8 atores e trabalhar todos os dias durante vários meses. Portanto, nós temos que 8 atrizes, 8 atores, preparação física, jogos marciais, ensaios de música com a supervisão do Fausto e do Orlando, já que não temos cá o Zeca, que foi tão bom. Passa. E depois, isto é uma listagem, isto é mais um guia de trabalho para nós. É uma listagem dos adereços, dos figurinos, das coisas que são precisas. Passa. São os tais adereços a cargo de uma escultora que nos garantiu, enfim, ao ver o vídeo, que fará e fez um orçamento. Seguimos. Isto é o orçamento dos tecidos. Certo. Isto é o orçamento dos tais adereços que eu espero que a Câmara, que a Gebalis, garanta. E isto é o preço de os atores e as atrizes a trabalharem 2 meses e meio de ensaios, mais 2 meses de... Nós temos que definir muita coisa. Se queremos ter a peça aqui, vamos transportar para um grande espaço e fazer 2 ou 3 espetáculos. Como é que vamos fazer? Gostaríamos que, e aí eu vou pedir ao Helder para falar com vocês melhor, gostaríamos que nós
se disse-nos hoje aqui, isso, há 4, 5 pessoas que estão interessadas e acham graça à ideia de nos ajudarem a descobrir a forma de fazer isto. Acharam graça ao espetáculo, ou ainda se lembram, ou coisa que vá. Portanto, isto, agora diminuindo os tais 15.000 da Câmara, da Gevalis, isto só aproximado. Portanto, agora temos uma última pergunta que é como fazer. Teatro é uma coisa cara, é uma coisa complicada de fazer. Por isso nós tentamos dar ao público a maior percentagem de alegria, comunicação, prazer, porque se assim não for, não vale a pena. Nem para nós, nem para vocês. Por isso, é isto que eu tinha para vos dizer. Amanhã vou falar com o secretário de Estado da Cultura. Vou-lhes dizer isto tudo que vos disse a vocês, com um bocadinho mais de pimenta. E agora vou passar ao Hélder. Hélder, estás aí? Estou aqui. Estes dados estão à vossa disposição. Se quiserem, a gente pode fazer um bocadinho. Depois desta masterclass do céu, é difícil dizer mais coisas. Mas a mim apetece-me dizer uma coisa que é o seguinte. Há dias estreou um filme que é 12 anos de escravo. Não sei se foram ver. O 12 anos de escravo é uma coisa muito interessante porque é claramente um filme que era absolutamente impossível fazer na era Bush e que é precisamente hoje que é possível, devido precisamente a um contra-ataque ao Tea Party e à nazificação do Partido Republicano. Não só do Partido Republicano, mas como os nossos países europeus do centro e do norte da Europa, em que a nazificação está em marcha. E por isso é interessante a gente perceber que é possível transformar as pessoas em propriedade, não é? E manipular a propriedade. Como eram as ditaduras, não é? E como são as falsas democracias. Não é? E há lá uma frase, foi por isso que eu me lembrei, que é uma frase muito interessante, que é: tu está calado que se não matam e não sobrevives. E a resposta dele é: mas eu não quero sobreviver, eu quero viver. E essa questão é a questão da barraca. Nós não queremos sobreviver, nós queremos viver e não admitir estar calados para nos passarem mão pelo pelo e vice-versa. Essa é a nossa luta. Sobre a hipótese de fazermos com a colaboração das pessoas. Faltou agora o seguinte, uma coisa que é